Imagina que você vive em um mundo onde as mulheres têm poderes e os homens não, e você acaba virando escravo de uma garota extremamente poderosa, e agora é obrigado a servir ela e mais um monte de garotas. Cola comigo nesse novo anime da temporada que esse anime tá muito épico. O episódio começa com um vilarejo todo incendiado, todo queimado e destruído por um monte de monstros gigantes. Os monstros devoraram todos os aldeões desse vilarejo, mas uma única garotinha acabou ficando viva, e foi assim que ela se tornou uma caçadora, junto do seu mais leal servo que vai lutar juntamente com ela para combater essas criaturas. Depois disso cortou para um dia bem tranquilo e hoje vai começar uma reunião na cúpula dos caçadores. Existe uma dimensão chamada Mato. As pessoas são enviadas para lá do nada. Demonstrou um aluno limpando toda a sala de aula, porque nesse mundo os homens ficam com todos os trabalhos braçais, enquanto as mulheres comandam o mundo. As alunas foram chegando na escola e todas elas têm um tipo de poder diferente, graças a um pêssego que dá poder somente para as mulheres. E como os homens não têm poder nenhum, eles são feitos de escravos pela mulherada e são obrigados a fazer todos os tipos de trabalho doméstico. É um anime completamente feminista. Assim que acabou a aula, já estava na hora do nosso protagonista começar sua vida de trabalho. Duas crianças passaram por ele em uma ponte e nesse momento ele tá atrás de emprego. Mas o local começou a ficar com uma neblina do nada. Foi aí que ele percebeu que tinha entrado no mato. O mato é uma dimensão alternativa do tamanho de Tóquio, onde vivem vários monstros. Várias pessoas são mandadas pra lá do nada, e elas precisam sobreviver até que um grupo de resgate chegue pra salvar essa pessoa. Os demônios começaram a cercar o Yuki, nosso protagonista, mas ele não vai ficar parado esperando pela morte. O que ele precisa fazer agora é sobreviver e fugir. Não é possível sair do mato sem que a equipe de resgate venha te salvar. E assim que ele é de arrasta pra cima, apareceu um outro monstro pra salvar ele. Na verdade, era uma caçadora que tem o poder de controlar monstros, além de ser uma espadachim também. Ela começou a lutar contra os demônios e foi fatiando um por um com a sua katana de forma violenta. Ela é muito badass overpower, e todo monstro que ela controla sempre morre rápido porque os monstros são fracos. Mas ela chegou pra salvar o Yuki. Mais uma vez ela usou sua habilidade pra domar um outro demônio, e eles foram rapidamente pra superfície do mato, mas vários demônios já estavam atrás deles. Só que chegou a equipe de suporte, outras garotas que também têm poderes para bater de frente contra esses demônios. Essa é a equipe da comandante. Uma garota tem o poder de localizar demônios, outra tem o poder de transformar o braço em armas de fogo e outra tem o poder de ficar gigante e esmagar os demônios como se fossem insetos. Todas as mulheres têm poderes, mas ele nunca viu mulheres tão poderosas quanto essas. Essa é a força de defesa contra os demônios. Depois que todos os demônios foram destruídos, tá na hora de encontrar a saída do mato. Esses eram só peixes pequenos, e foi que resgataram aquele garotinho, aquele mesmo que passou pela ponte junto com Yuki, mas a irmãzinha dele ainda tá perdida. No meio do rolê, a comandante encontrou a garotinha sendo atacada. Ela foi salva no último segundo, mas é agora que as coisas complicam. Uma horda de demônios tá chegando. A comandante já logo colocou uma barreira em volta deles, só que essa barreira não vai aguentar por muito tempo. Então ela teve uma grande ideia. Para começar, a habilidade que ela recebeu foi ruim. Ninguém nunca colocou fé que ela seria uma comandante suprema, mas ela se esforçou para ficar forte o suficiente para não depender da sua habilidade. Foi que ela decidiu testar sua habilidade com um homem. Ela nunca tinha feito isso antes, e a partir de hoje o Yuki vai ser escravo dela. Ele não tem outra saída a não ser aceitar a sobreviver, e assim que ela estendeu a mão pra ele, por puro instinto ele lambeu o dedo dela e se transformou em um monstro de nível supremo. Com essa transformação, ele ganhou um poder imensurável para vencer qualquer demônio no mano a mano sem sacrifício nenhum. Ela nunca imaginou que veria um usuário com tanto poder assim. Ele fatiou com as próprias mãos um por um de todos os demônios com muita destreza e habilidade, mas quem tava no controle era a própria comandante. Por fim, faltou enfrentar o boss final, o demônio mais poderoso, mas o Yuki tava tão forte que ele dividiu o demônio no meio sem sacrifício nenhum. E assim que ele foi libertado, ele voltou para sua forma humana. E a comandante mandou todo mundo embora do mato, que ela ia bater um papo com Yuki. E a partir de hoje, ele é o escravo dela e vai ter que trabalhar junto com ela. Ela já logo deu um beijão nele do nada, e essa foi a primeira vez que ele beijou uma garota na vida dele. Mas essa é a condição da habilidade dela. Ela usa o escravo, mas ela é obrigada a recompensar o escravo de forma equivalente ao esforço dele. E sim, depois desse beijo aconteceu muita coisa que eu não vou nem me arriscar a mostrar aqui. Mas digamos que o Yuki é um cara de muita sorte mesmo. Ele ganhou um trabalho, ganhou um poder apelão e agora tem uma garota só pra ele. Voltando pro QG, todo mundo foi salvo do mato. E o Yuki tá sem acreditar até agora que deu o primeiro beijo dele. Essas criaturas que existem no mato podem escapar pro mundo real. E se isso acontecesse, a cidade teria várias e várias vítimas. Esse é o trabalho dos caçadores. E como o Yuki viu que só teve benefícios, ele decidiu que quer ser um herói em mato. Ele já tava atrás de emprego mesmo, ele conseguiu muita coisa agora. Desde que ele sempre receba sua recompensa, sempre vai valer a pena. Gado demais esse cara. Então eles foram até o dormitório do 7º Esquadrão, o dormitório das caçadoras de demônios, e nesse lugar só existe mulher. Ele vai ser o primeiro homem a morar nesse lugar, e ele vai ser o primeiro homem a entrar na força de defesa contra os demônios. Mas a comandante colocou ele nessa casa como zelador. Quando ela disse que ele seria escravo dela, ela não tava brincando. Ele vai ter que passar, limpar, cozinhar, ele vai ter que fazer de tudo dentro dessa casa. Se ele achou que seria fácil como ele imaginava, ele tá completamente enganado. Depois disso ele foi escravizado dia após dia, levando lixo pra fora, lavando as roupas
roupas das meninas e fazendo todo o trabalho braçal sozinho. Agora ele é oficialmente um membro do 7º Esquadrão. No episódio 2, o Yuki tava se matando de trabalhar e ele deixou o lugar um brinco, tava brilhando de tão limpo. Mas um demônio apareceu do nada na entrada do QG, só que a entrada é protegida por uma barreira antidemônio. Uma garotinha chamada Neve veio trocar uma ideia com Yuki, ela também é uma caçadora de demônios, e foi aí que ela explicou como que funciona o mato. Dentro dele existem 10 QGs de esquadrão antidemônio, e cada um toma conta de uma parte dele, e não existe o 4º esquadrão, porque para eles 4 é o número do azar, e esse demônio que tá perto do QG é tão fraco que poderia ser ignorado, mas ele foi fuzilado em instantes por uma outra caçadora. Ela é uma das que tem a habilidade mais perigosa do grupo, só que meio que algumas garotas estão nervosinhas pelo fato de ter um homem dentro da casa delas. O Yuki então preparou um banquete pras minas, porque ele tem que impressionar, e ele é um cara que não dorme em serviço também. Ele deu sorte de ficar em uma casa com um bando de garotas, mas deu azar em ser escravo. Foi que ele foi bater um papo com a comandante. Ele não tá gostando muito de ficar fazendo trabalho doméstico não, ele aceitou esse trampo pra caçar demônio, só que já colocaram logo uma faca no pescoço dele. Ele não tá em posição de exigir nada, ele só vai obedecer e já era. Só que a comandante quer que as garotas respeitem ele como se ele fosse uma menina também, porque a partir de hoje ele faz parte desse esquadrão, e se ela pegar ele fazendo alguma coisa errada, ela vai torcer as bolas dele com a própria mão. E a loirinha meio que gostou um pouco dessa ideia. Foi aí que o Yuki foi obrigado a ficar de vigia, só que do ponto que ele tava, ele conseguia ver as garotas tomando banho, e foi que uma das garotas pegou ele no flagra espiando. Ele espiou sem querer, mas isso não vai ficar impune. A loirinha tinha encolhido o corpo pra ficar escondida e stalkeando ele. Ela já pegou logo ele no flagra e espiando as garotas tomando banho. Ainda por cima tirou uma foto dele pra ter como provar. Ela basicamente tirou uma foto dele pra fazer chantagem com ele. E agora, além dele ser escravo, ele vai ter que ser escravo particular da loirinha também. Ele virou um escravo ao quadrado. No outro dia, a loirinha tava lendo mangá no celular, e o plano dele era limpar o quarto dela, pegar o celular escondido e apagar a foto. Mas o plano dele foi por água abaixo. A loirinha não é tão besta quanto ele imagina, então vai começar as chantagens. Pra começar, ela nem vê ele como um cara, ele tá mais é pra um bicho de estimação. E ele ficou puto demais por tudo que tinha acontecido, e quando ele foi contar pra comandante toda a treta que tava rolando com a loirinha, ele já viu logo ela treinando, e ele percebeu que ela é absurdamente forte. Ela desceu uma sequência de porrada em um demônio que mandou ele pra vala facilmente. Então meio que Yuki deu uma fraquejada, porque se a comandante for pra cima dele, ele tá muito lascado. Todas elas vão ter que sair em uma missão, só que o Yuki vai ficar sozinho em casa com a loirinha. Ele já foi obrigado logo a fazer massagem nela. Vendo por esse lado, não é tão ruim, ele tá podendo tocar em uma garota, principalmente uma garota fofa e kawaii como essa. Talvez ser escravo e fazer esse monte de trabalho vale a pena no fim das contas. Essa loirinha só quer ver o circo pegar fogo, ela só virou caçadora pra viver momentos emocionantes. Na real, ela não tá nem aí pra nada. Então ela chamou Yuki pra jogar videogame, e quem perder vai ser obrigado a tirar uma peça de roupa. O Yuki viu vantagem nisso daí, e eles jogaram várias partidas. E no fim, o Yuki perdeu todas. Ele achou que teria vantagem, mas tava lascado. Ele vai ser obrigado a tirar tudo agora, mas como ele não queria, a loirinha já logo ficou gigante e começou a tirar a força. Ele foi incapacitado por ela, e essa vai ser a punição dele. Ela acabou tirando e ainda deu uma zoada nele dizendo que era pequeno. No momento da brincadeira, a barreira tava sendo atacada por um demônio de rank mais alto. Só que a loirinha decidiu que vai lutar contra ele sozinho no mano a mano. Ela ficou gigante e já foi pra cima dele. Rolou um combate muito épico e ela realmente é muito forte. E ela tava levando vantagem no combate e venceu o demônio facilmente. Só que depois de gastar muita energia, apareceu mais um pra lutar. Só que esse era diferente, porque ele absorvia outros demônios pra ficar maior e mais forte. Como a loirinha gastou toda a energia dela, ela não conseguia mais se transformar. E agora o Yuki vai precisar entrar em combate também. Ele se lembrou que quando se transformou, foi quando ele teve contato com a comandante. Então ele foi atrás de uma peça de roupa dela e começou a lamber. E até que tava dando certo, mas ainda era fraco pra ele se transformar. No fim, ele pegou as botas dela e começou a lamber. E ele conseguiu se transformar, mas não completamente, mas já era o suficiente pra arregaçar o demônio na base da porrada. Depois que ele venceu o demônio, ele voltou ao tamanho normal e acabou caindo no meio do Sugoi Dekai da loirinha. E depois que eles voltaram ao normal, ela viu que a peça dele tava com um tamanho diferente. Parece que ela ficou um pouco interessada. Por fim, como recompensa, ele ganhou uma massagem da comandante, porque ela sempre tem que dar uma recompensa em troca do trabalho que ele faz. Depois que a loirinha viu que não deveria, agora ela ficou interessada nele. Com certeza veremos muitas coisas boas acontecer daqui pra frente. Ela realmente ficou apaixonada. Em um outro lugar do mato tava rolando um combate, e um outro esquadrão tava envolvido nesse combate. Só que todos os caçadores foram exterminados, e finalmente apareceu um boss de verdade, um que seja extremamente poderoso. E pra completar, essa garota tá procurando pelo Yuki em algum lugar do mato. No episódio 3, um portal se abriu na dimensão do mato, e a comandante chegou junto com o Yuki, e ela já colocou ele pra trabalhar. Ele percebeu que a viagem interdimensional é bem mais rápido pra se viajar do mundo real pro mato. Foi que a comandante chegou lá toda linda, toda arrumada, toda kawaii, e ele percebeu que tirou a sorte grande. Esse cara é um cara de sorte. Hoje eles vão dar o rolê pra dar uma aliviada, e ele tá percebendo o quanto ela é linda e perfeita, principalmente quando tá arrumada desse jeito. E ele não sabe pra onde
comandante tá indo, ele só vai seguir ela, e vai ser isso mesmo. Enquanto isso, lá no mato, a loirinha tava procurando pelo Yuki, mas ele já tinha saído com a comandante. Ela tava precisando dele pra escravizar ele hoje, mas não deu certo. Então a comandante levou Yuki até o túmulo do vilarejo dela. Há uns anos atrás, um demônio invadiu a vila e aniquilou todo mundo. Ela foi a única sobrevivente, e esse demônio nunca mais apareceu. Ela chama ele de Unichifre, porque ele tem um chifre só. Faz bastante sentido, né? O objetivo dela é reencontrar esse demônio e mandar ele pra casa do chapéu. Ela vai fazer picadinho dele. E é bom o Yuki estar preparado até esse dia chegar. Tava na hora de voltar pro mato, mas o Yuki pediu pra dar uma pausinha, porque ele tava a fim de tomar um sorvetinho antes, e ela achou que seria uma boa ideia. Eles foram até a sorveteria, e ela não é muito chegada em doce não, ela é mais chegada no mato mesmo. E assim que a sobremesa chegou na mesa, o negócio tava bonito pra caramba. Ela só deu uma colherada e foi a melhor coisa que ela já comeu na vida dela. Ela ficou lá se deliciando e se empanturrando com um copão de sorvete, e foi a primeira vez que ela sorriu. E o Yuki se lembrou da felicidade da mãe dele. A mãe do Yuki parece mais irmã dele, papo reto. Ela é muito nova pra ser mãe. Eles ficaram lá uma meia hora só no sorvetinho pra dar uma refrescada, até que a comandante recebeu uma ligação. Algo tá acontecendo no mato e eles precisam voltar imediatamente. Ela já transformou o Yuki em um monstro e saiu andando nas costas dele rapidamente até o mato. Chegando lá, ele tava cansadão, mas ele é muito rápido e graças a isso eles chegaram a tempo. Só que sempre que a comandante transforma ele, ela é obrigada a recompensar ele de alguma maneira. Essa é a condição para ela usar a habilidade. Primeiro, ela vai deixar ele tirar as meias dela, e a recompensa é sempre nesse nível aí, é daí pra pior. Depois que ele tirou as meias dela, eles foram ver o que tava acontecendo. Na real, surgiu uma cratera uns quilômetros da base deles. É algo que eles nunca viram, então pode ser que tenha um demônio gigante por lá. Eles vão ter que investigar pra ver se é isso mesmo. Eles pegaram os veículos e o próprio Yuki é contado como veículo, só que ele consegue ser bem mais rápido do que qualquer veículo existente. Chegando lá então na cratera, tinha vários demônios lá dentro. A loirinha já ficou gigante e esmagou todos eles, enquanto a outra do cabelo verde saiu fuzilando eles com a metralhadora giratória. Esses demônios aí são peixes pequenos, são muito fracos, mas nessa hora uma rajada de poder foi direto na loirinha que mandou lá pra casa do chapéu. O demônio do Unichifre apareceu, aquele mesmo que destruiu o vilarejo e a família dela no passado. Só que ele é muito poderoso e não vai ser tão fácil assim destruir. Só que junto dele tinha uma demônio humanoide que fala, uma waifu muito linda e macabra com um poder surreal. Ela já lançou mais uma rajada de energia e o poder dela tá em outro nível. Nenhuma das caçadoras é capaz de bater de frente com ela, a não ser o Yuki, a presidente que está em pé de igualdade em poder. Todos os outros membros já tinham sido derrotados. Agora o combate entre a comandante e essa demônio humanoide. Para completar, ela estava se alimentando do pêssego do poder. Eles começaram a sair no soco e essa demônio humanoide estava procurando pelo irmãozinho dela. O irmão dela é obcecado por ela e ela tá procurando por ele já tem uma eternidade. Enquanto isso, o combate comendo solto. Mas o que espanta é que é a primeira vez que eles veem um demônio que fala. Do nada apareceu um monstro gigantesco e assim que o Yuki olhou pra ela, ele se lembrou. Ela destruiu o monstro facilmente como se não fosse nada. E ainda deu um monstro por escravo dela comer. E ela realmente tem outro patamar de poder. Ela então puxou o Yuki com seus próprios cabelos e quando ela olhou pra ele, ela percebeu algo estranho. Só que a comandante apartou a briga bem na hora e ainda tentou dar um ataque surpresa. Só que tanto a garota demônio quanto o seu escravo meteram o pé de lá e a comandante ficou putaça. Ela tava frenética pra vingar sua própria família, mas ela percebeu que não ia ter como e decidiu recuar. Ela não pode simplesmente deixar a raiva dominar ela. Eles voltaram pra base e todos os membros tiveram ferimentos leves, então foi tranquilo, mas ainda assim, ela vai ser obrigada a recompensar ele pela batalha. Ela ficou basicamente pisando nos ovos dele. A condição da habilidade dela é tão surreal que ela sempre faz o que ele quer na mente dele, então ela não pode controlar o que ele quer como recompensa ou não. Isso significa que ele realmente quer que ela pise nos ovos dele. Ela ficou lá pisando um tempão nos ovos dele, enquanto isso, ela tava analisando a situação. Ela nunca viu um demônio que tivesse inteligência ou pudesse falar. Pode ser que seja uma nova raça, mas o Yuki acredita que seja a irmã dele. Quando ele olhou pra ela, ele teve a sensação de que era a irmã dele. Enquanto isso, ela foi tirando as botas pra pisar nos ovos dele descalço. Tá, mano, essa cena aqui é bem bizarra, porque ela coloca o pé na cara dele e massageia exatamente onde você tá imaginando com os pés. E tudo isso foi um plano dele pra ter a melhor visão possível que ele poderia ter. Depois disso, o Yuki foi preparar um rango pra galera, porque ele é um escravo. Ele é usado em batalhas e também faz todo o trabalho no QG. A panela tava transbordando e uma garotinha mandou ele se ajoelhar diante dela. E assim que ele se ajoelhou, ela começou a fazer um carinho na cabeça dele. Esse cara tirou a sorte grande, é o cara mais sortudo que eu já vi. Todas as waifus gostam dele. Enquanto isso, do outro lado do mato, a suposta irmãzinha dele tinha se encontrado com outra demônio que cura os ferimentos enquanto ela lambe a ferida. E tem várias outras da mesma raça que ela. E agora ela quer ir atrás do Yuki, porque ela sentiu um tipo de conexão especial com ele. E depois de preparar o rango, o Yuki foi tomar um belo de um banho. Bom, essa cena aqui a gente pode pular, mas eu te garanto que acontece muita coisa boa aqui. Só que pra piorar, assim que ele saiu do banho, ele se deparou com uma outra waifu trocando de roupa na frente dele. Eu te falei, esse cara é muito sortudo. Ela correu atrás dele com a serra elétrica e assim que ele ia de base, outras caçadoras chegaram lá do nada. Elas fazem parte de um outro esquadrão que fica em outra região do mato. Elas vieram ver o escravo pessoalmente. No episódio 4, assim que as outras comandantes chegaram lá, elas foram diretamente conversar sobre o incidente desses novos demônios com inteligência que estão aparecendo. Eles vão ter que reforçar ainda mais a defesa contra os demônios. E as outras comandantes
comandantes acha que o grupo do Yuki são os mais fracos que protegem o mato. De alguma maneira, elas querem acabar com esse esquadrão, e elas ainda vieram explanar pessoas do grupo que não confiam nos seus próprios companheiros. Parece que vai rolar uma rinha entre esquadrões agora. Foi que a comandante desafiou os outros esquadrões para um duelo. Vai ser um combate de exibição dentro do mato, como se fosse uma partida de disputa de força e habilidade. O combate vai ser individual contra cada uma das caçadoras, e as outras comandantes aceitaram o desafio. Elas foram embora pelo portal para se prepararem para esse combate, então o waifu de cabelo verde pediu para a comandante uma ajuda para se preparar para esse desafio. Ela aceitou a ajuda e já entregou Yuki para ser o escravo dela. Todas as garotas encheram a pança com o rango que o Yuki fez, e depois de se empanturrarem com a comida, tá na hora de começar os treinos. Eles já foram direto pro mato para treinar. E essa garota do cabelo verde tem uma habilidade bem peculiar. A habilidade dela é armazenar a habilidade de outras pessoas em um smartphone, e com isso ela pode usar as habilidades de quem ela quiser. Isso significa que ela pode usar a habilidade da comandante, e com essa habilidade ela vai poder vencer as outras comandantes. Vários demônios apareceram e ela acabou transformando o Yuki para usar ele como escravo, só que dessa vez ele assumiu uma forma totalmente diferente da forma que ele assume com a comandante. Essa forma é mais fraca, só que é bem mais rápida do que o normal. Ele não consegue dar tanto dano, mas pode vencer na velocidade e na quantidade de golpes. Ela poderia escolher várias habilidades, mas ela quer usar a habilidade da comandante. Do nada ela ficou mostrando as roupas de baixo para ele, e essa é a condição para usar a habilidade dela. Ela não consegue mover o corpo até que o Yuki receba a recompensa. É sempre algo bizarro que acontece. Aconteceu uma série de coisas bizarras, dentre essas coisas ela literalmente sentou na cara dele, mas deixa isso pra lá, né? Bora focar no objetivo. Ela também explica que não consegue usar a habilidade com a força total do verdadeiro dono da habilidade, ela só pode usar uma amostra. Ela até contou um pouco da história dela. Ela sofreu quando era criança e sempre ficava doente. Por isso ela decidiu que vai vencer todo mundo que desafiar ela. Voltando pro QG, ela contou uma história triste pra ele, e ela vai usar ele a todo custo pra cumprir seus objetivos. Mas o sonho principal dela mesma é ser uma heroína e salvar a galera. Eles tiveram uma longa conversa e até falaram mal das outras comandantes. Uma delas tem o poder de controlar o tempo. Essa comandante estava tomando banho e tava com a orelha ardendo. Ela usou as habilidades dela pra parar o tempo e ela tá empolgadaça pra enfrentar eles logo. Voltando pro treinamento, ela explicou que essa habilidade de controlar o tempo exige muito esforço e muita energia. Então a ideia é vencer ela pelo cansaço. Por isso o Yuki precisa ser mais rápido do que ela consegue manipular o próprio tempo. O Yuki começou a concentrar força na parte dos seus corpos e ele conseguiu aumentar a força das pernas, mas perdeu força nos braços. E depois de muita batalha ele ficou cansado, e ela teve que recompensar ele de novo. Assim que o treino ia recomeçar, a comandante apareceu para dar uma dica para ela. A habilidade dela funciona melhor se o portador estiver montado em cima do escravo. E assim que ela subiu em cima do Yuki, ele começou a se sentir mais poderoso. E com esse poder que ele recebeu, ele conseguiu atravessar o corpo do demônio com um único golpe. Dessa maneira ele consegue ter força e velocidade ao mesmo tempo. E depois de muito treino diário, ela teve que recompensar ele de novo. Por isso eu falei, esse cara é sortudo demais. Eles ficaram dias e dias treinando, aprimorando suas habilidades, e quando finalmente chegou o dia do duelo, as comandantes vieram através de um portal. Teve mais um monte de cena de banho que não dá pra mostrar aqui, e agora finalmente vai começar a batalha. Eles fizeram um círculo no chão que vai ficar protegido por uma barreira mágica fortíssima. Só pode entrar quem tiver uma plaquinha de identificação. A batalha dentro dessa barreira é simulada, então quem se machucar vai ser curado no fim do combate. Vai ser um combate de 3 contra 3, e assim que começou a partida, a garota de cabelo verde vai enfrentar a garota que controla o tempo. O Yuki foi transformado em um escravo, e ela sentiu um poder eminente emanando no campo de batalha. O Yuki rapidamente deu um golpe nela que mandou ela pra longe, só que ela retrocedeu o tempo e voltou pro momento antes de tomar o golpe. Ela já parecia estar cansada, que mostra que ela já usou a habilidade. E assim que o Yuki pulou pra cima dela, o episódio chegou ao fim. Esse anime é bem daorinha, mas tem muito ete desnecessário, né? Mas até que tá legal. E se tu tá curtindo o vídeo, deixa um like brabo pra fortalecer, e não esquece de se inscrever se não tiver inscrito, fechou? Então é isso, meu parceiro, o vídeo fica por aqui, falou e até a próxima.